Podosfera de volta pela sustentabilidade do planeta. Nossa conversa hoje é sobre legislação, entendendo melhor sobre o Código Florestal Brasileiro. O Brasil ele se filia muito mais, até em suas posições diplomáticas, numa corrente mais de preservação, de uso sustentável, de preocupação com a manutenção de padrões de emissão, tanto que em relação ao protocolo de Nagoya, protocolo de Kyoto, o Brasil sempre se coloca numa posição de apoiar esses movimentos para redução de emissões e para aumento do volume de áreas protegidas e proteção de biomas. Crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Construção em áreas de preservação ou no seu entorno, sem autorização ou em desacordo com a autorização concedida. O que são as APPs? As APPs são áreas de preservação de proteção permanente. Preservação permanente, proteção em situações mais frágeis. Sim. Quais são essas áreas assim? Como em torno que se das define nascentes. essas áreas, né? Onde estão essas áreas? Então, essas áreas são, se você tem uma nascente de água, Sim. todo mundo sabe que é importante proteger os olhos da água das nascentes. E aí diz o seguinte, a APP, em torno das nascentes tem 50 metros que você não deve desmatar, não deve jogar lixo, não deve pôr agrotóxico, é isso, é uma coisa muito óbvia. A mesma coisa que você tem uma faixa ao longo dos rios. Rios até 10 metros, você tem uma faixa de 30 metros para cada lado, que você não deve desmatar, não deve plantar banana, não deve plantar cana ali, etc. Por quê? Porque ali o rio tem a sua dinâmica. O rio não é o que ele está ali parado. Ele tem a dinâmica de encher e diminuir. E as áreas de reserva legal? Então, de reserva legal são essas áreas dentro de cada propriedade que você deve, onde é proibido desmatar. Sim. Mas você pode usar, né? Você pode inclusive ter algumas espécies exóticas, etc. Crimes contra a fauna. Agressões cometidas contra animais silvestres, nativos ou em rota migratória. A legislação sobre fauna é uma legislação pulverizada, ou seja, nós temos um código de 1967, que é uma lei que, embora tenha sido alterada no decorrer do tempo, ela já está um pouco desatualizada, já reclamaria, talvez, uma nova lei sobre o assunto. Temos também uma lei, que é uma medida provisória, na verdade, a 2166, de 2001, que trata da finalidade de uso do patrimônio genético brasileiro, e aí envolve a própria fauna e atividades de bioprospecção e biopirataria, que é essa exportação da fauna brasileira, e também temos a própria Lei de Crimes Ambientais, que prevê uma série de penas e também multas a serem aplicadas pelos órgãos ambientais por infrações cometidas contra a fauna. A fauna brasileira, aquela fauna silvestre que verificada em seu habitat natural, ou seja, não presa em cativeiro, ela é considerada por lei propriedade do Estado brasileiro. E essa fauna, ela está imune a apanhas e caça. Então, existem algumas exceções legais. É possível, em tese, você promover a caça para controle populacional ou, eventualmente, para uma espécie exótica que está causando um problema na agricultura ou na saúde pública. É o caso do javali, que o IBAMA recentemente editou uma instrução normativa sobre o assunto. E você também pode autorizar excepcionalmente a captura de um ou outro filhote ou ovos ou larvas para implementação de criadouros com finalidade comercial. Excepcionadas essas situações, o controle da saída da fauna, do espécime da fauna brasileira para o exterior é extremamente rigoroso. Então a própria lei que trata do patrimônio genético, ela prevê um sistema de remessa para o exterior que pressupõe, por exemplo, uma autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, é o CGEM, que é um conselho que está criado na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, mas que congrega uma série de outros ministérios e instituições. Então a gente tem aqui legislações suficientes para proteger a fauna brasileira, que é uma fauna que não poderia sequer ser apropriada pelo cidadão
brasileiro, quanto mais para fins de exportação e biopirataria. Infrações administrativas. Ações ou omissão que viole regras jurídicas de uso, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. E um dos instrumentos que são valiosíssimos para cumprir esse papel que o Código Florestal tanto se propôs, que é regularizar áreas consolidadas, é o próprio Cadastro Ambiental Rural, que é um cadastro criado pelo Código Florestal e que tem por finalidade subsidiar uma gestão ambiental da propriedade. Como? Cada proprietário deverá informar suas áreas de reserva legal, cujos percentuais variam de acordo com o bioma, e também as áreas de preservação permanente, ou seja, aquelas informações serão prestadas aos órgãos públicos e, com isso, os proprietários assumem um compromisso de recompor aquela vegetação que foi degradada nos padrões da nova lei e, com isso, as multas que foram aplicadas tanto pelo IBAMA quanto pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, elas tendem a ser, na prática, perdoadas. A grande chave, Cleiton, é a questão da consciência, do compromisso mesmo com o que é sustentabilidade hoje, com o que a gente procura viver no mundo, a questão da sobrevivência, dos valores. Exatamente, você falou a palavra-chave, valores. Ou seja, é você ter consciência e você ter uma parceria, vamos falar assim, entre os vários setores da sociedade, para você desenhar um futuro que seja bom para você e para os seus descendentes, né? E para os vários setores, não só no seu. Então eu acho que esse é o ponto central. Recuperar valores, recuperar um sonho de país. Que país nós queremos? E esse país está desperdiçando as suas grandes chances em termos de recursos naturais, em termos de recursos humanos, que ele realmente é campeão, só que é um campeão escondido, né? E a gente não quer ser só campeão de exportação de soja, de minério de ferro. Isso é muito pouco para o Brasil. Nós devemos querer mais e nós podemos mais. Só que precisa trabalhar a questão da consciência, a questão do avanço em termos de tecnologia e o avanço em termos de políticas públicas. Esse é o compromisso do programa Biosfera, divulgar as ações, as pessoas, os projetos ambientais, promovendo a consciência e os valores de sustentabilidade. E você faz parte deste processo. Então participe, biosfera@boavontade.com. Tchau!